Meu filho entrou no local e congelou. Eu estava deitado na garagem, faminto, machucado, como um bicho acuado num canto. Pai, o que aconteceu com você? Por que você está na garagem? Você tem uma aposentadoria de 12 mil reais por mês, ele exclamou em choque. Nesse exato momento, meu genro saiu correndo da casa, declarando orgulhosamente que aquela aposentadoria era dele, que ele pegava tudo. Meu filho tirou o relógio do pulso e você não vai acreditar no que ele fez em seguida. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está nos ouvindo nos comentários. O concreto frio penetrava pelo colchão fino e entrava na minha espinha. Abri os olhos para a luz fraca que se filtrava pela janela da garagem. Partículas de poeira flutuavam no único feixe de sol de agosto. 68 anos de idade, 40 anos como bombeiro na cidade, e eu estava acordando como um cachorro na minha própria garagem. Meu ombro esquerdo latejava onde Marcos havia me empurrado ontem. Não com força suficiente para quebrar algo. Ele era cuidadoso com isso, mas o suficiente para me lembrar quem estava no controle. Sentei-me, sentindo minhas articulações estalarem, e puxei o cobertor áspero ao redor dos meus ombros. Pela pequena janela que dava para a cozinha, eu podia vê-los. Marcos, de ombros largos e confortável, estava sentado à minha mesa de jantar, comendo ovos mexidos nos meus pratos. Sofia estava ao seu lado, o cabelo loiro preso para trás, os olhos fixos na sua caneca de café, como se ela contivesse respostas que ela não queria encontrar em nenhum outro lugar. Minha filha, minha garotinha, que costumava subir no meu colo depois de pesadelos, que me implorava para ler só mais uma história. Ela não olhava em direção à garagem. Ela não me olhava nos olhos há dias. Meu estômago roncava. Eu tinha comido 3 biscoitos de água e sal ontem. A água da pia de serviço da garagem tinha gosto de ferrugem, mas preenchia um pouco o vazio. Levantei-me lentamente, testando meu equilíbrio, e me arrastei até a porta da cozinha. Minha mão alcançou a maçaneta. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Marcos preencheu o batente, seus 1,90 m contra meu 1,75 m. Seus olhos eram vazios, desinteressados. Eu só preciso de um pouco de café, eu disse, minha voz rouca. Só um café, Marcos. Moradores de garagem não têm privilégios na cozinha. Ele cruzou os braços. Essa é a regra. Você conhece a regra. Olhei por cima dele para Sofia. Ela estava olhando para o prato agora, empurrando o ovo em círculos com o garfo. Sofia, querida. Ela não levantou o olhar. Marcos está certo. Você deveria voltar, meu pai. Não pai, não papai, apenas meu pai. Dito naquela voz vazia que ela vinha usando nas 2 semanas desde que me mudaram para cá. A formalidade cortou mais fundo que o empurrão de Marcos. A boca de Marcos se contorceu em algo que não era bem um sorriso. Ah, e sua aposentadoria caiu ontem. Não se preocupe, estou administrando tudo muito bem. Ele fechou a porta. O som da tranca foi uma sentença. Fiquei ali por um momento, minha mão ainda meio levantada, antes de voltar para o colchão. Meus dedos se fecharam em punhos, depois se soltaram, depois se fecharam novamente. A raiva estava lá, pequena, mas brilhante, como uma brasa enterrada em cinzas. O celular antigo estava no chão de concreto ao lado do meu travesseiro. Eu o guardei para emergências depois que meu smartphone desapareceu 10 dias atrás. Marcos disse que o levou para pagar a conta de telefone. Peguei-o com as mãos trêmulas e verifiquei a notificação de texto do banco. O sistema automatizado que eu havia configurado meses atrás, quando ainda controlava minhas próprias contas. Saque, 12 mil reais. Novo saldo, 14.723, 12 mil reais. Todo o meu pagamento da aposentadoria sumiu. Sentei-me no colchão e encarei a tela até os números se embaralharem.
Na parede oposta, meu velho uniforme de bombeiro pendia de um prego, o tecido azul escuro, o distintivo capturando a luz fraca, os emblemas do 19º grupamento, onde trabalhei meus últimos 15 anos. Aquele uniforme tinha visto fumaça e chamas. Tinha sido encharcado com água de hidrantes estourados. Tinha cheirado a cinzas e suor e coragem. Agora ele me observava dormir no chão de uma garagem. Eu confiei em Marcos. Esse foi meu primeiro erro. 3 meses atrás, quando ele se ofereceu para ajudar com minhas finanças, pensei que ele estava sendo gentil, responsável, um bom genro, ajudando seu sogro aposentado a administrar as contas. Eu assinei os papéis sem lê-los com atenção. Sofia sorriu e me chamou de um bom pai. Marcos apertou minha mão. A armadilha já havia se fechado. Eu apenas não a tinha sentido ainda. Pela janela, vi Marcos rir de algo na TV. Minha TV, na minha sala de estar. Ele havia reorganizado os móveis na semana passada, empurrado minha poltrona reclinável para um canto e a substituído por um sofá de couro que eu nunca tinha visto antes. Cobrado no meu cartão de crédito? Provavelmente. Tudo era cobrado nas minhas contas agora. Olhei para o celular antigo novamente. O número de Juliano era o único programado. Meu filho, que morava a algumas horas de distância na capital com sua esposa e filhos. Eu não falava com ele há 3 meses. Marcos havia pego meu smartphone antes que eu pudesse ligar para ele, e este telefone antigo não tinha créditos. A voz automática deixou isso claro ontem, quando tentei ligar. Saldo insuficiente. Por favor, adicione fundos para fazer esta chamada. Mas eu não tinha fundos. Marcos tinha tudo. Larguei o telefone e voltei para a janela. Meu reflexo me encarava do vidro. Mais magro do que eu costumava ser. Barba por fazer no queixo, hematomas amarelados no ombro. Um homem velho. Um homem derrotado. Exceto que algo no meu peito havia mudado. A brasa estava se espalhando. Passei 40 anos correndo para dentro de prédios em chamas, enquanto outras pessoas corriam para fora. Carreguei vítimas inconscientes por escadas cheias de fumaça. Fiquei em telhados enquanto as chamas lambiam minhas botas e descobri como levar minha equipe para casa viva. O Corpo de Bombeiros me deu 17 condecorações. O prefeito apertou minha mão na minha cerimônia de aposentadoria. E agora eu estava dormindo em uma garagem, implorando por café, assistindo a um homem roubar minha vida pedaço por pedaço. Marcos achava que eu estava quebrado. Ele achava que tinha vencido. Toquei o distintivo no meu uniforme. Senti o metal frio sob meus dedos. Em um incêndio, às vezes você tem que recuar, se reagrupar, encontrar outro caminho para entrar. Às vezes você parece encurralado, mas está apenas esperando o momento certo, posicionando-se. Virei-me da janela e sentei-me novamente no colchão. O celular antigo estava ao meu lado. Inútil. Minha aposentadoria se foi, minha casa estava ocupada. Minha filha não me olhava nos olhos. Mas eu não estava acabado. Eu precisava entender exatamente como havia chegado aqui. Quando a armadilha se fechou, onde eu perdi os sinais de alerta. Fechei os olhos e me forcei a lembrar. Passo a passo, cuidadosamente, como um bombeiro respeitado, se tornou um prisioneiro em sua própria garagem. As memórias vieram lenta e dolorosamente, mas vieram. Fiquei sentado naquele colchão por muito tempo, forçando-me a refazer os meses. Minhas mãos apertaram a borda do tecido fino, até meus nós dos dedos ficarem brancos. A verdade estava lá, esperando. Eu só tinha que parar de ter medo dela. 6 meses atrás tudo estava normal. Eu vivia sozinho desde que Helena morreu há 4 anos, me virando muito bem. A aposentadoria cobria tudo. A hipoteca paga, contas administráveis, até sobrava para os presentes de aniversário dos netos. Então, Sofia ligou. Ela e Marcos haviam perdido o apartamento. Algo sobre aluguel não pago, uma disputa com o proprietário. Se eles poderiam ficar comigo. Apenas temporariamente. Só até se reerguerem.
Eu disse sim imediatamente. Ela era minha filha. O que mais eu faria? Eles se mudaram com 2 malas e muitas promessas. Marcos encontraria trabalho em breve. Sofia estava se candidatando a empregos de escritório. Eles sairiam em 2 meses, 3 no máximo. Eu os instalei no quarto de hóspedes e no quarto vago. Disse a eles para se sentirem em casa. Marcos começou a falar sobre finanças em 1 semana. A memória se focou agora, nítida como vidro quebrado. 3 meses atrás, junho. Estávamos sentados à mesa da cozinha depois do jantar. Sofia estava lavando a louça, cantarolando algo. Marcos tinha uma pasta de papéis impressos do computador que eu o deixei usar. Armando, ele disse, amigável, prestativo, estive pensando. Você está administrando muita coisa aqui. Contas, seguros, os pagamentos da aposentadoria. Que tal eu ajudar? Tirar um pouco desse peso dos seus ombros. Eu estava cansado. Tinha passado a tarde arrancando ervas daninhas no calor. Agradeço, Marcos, mas eu tenho tudo sob controle. Eu sei que tem. Ele abriu a pasta. Mas e se algo acontecer? Se você ficar doente, esquecer um pagamento. Com uma procuração, eu posso cuidar de tudo. Você apenas relaxa. Aproveita sua aposentadoria. Eu franzi a testa para os papéis. Juridiquês. Parágrafos densos. Procuração. Isso soa sério. É padrão. Procuração com poderes limitados, apenas para conveniência bancária. Ele clicou uma caneta, colocou-a na primeira linha de assinatura. Você continua no controle de tudo que é importante. Sofia se aproximou então. Colocou uma xícara de café ao meu lado, beijou minha bochecha. Pai, o Marcos é bom com finanças. Vai ser mais fácil para todo mundo. Você tem certeza que isso é padrão? Para família ajudando família? Com certeza. Marcos sorriu. Meu tio fez a mesma coisa pelo meu avô. Tornou tudo mais tranquilo. Eu assinei. 3 páginas. 6 linhas de assinatura, iniciais em 4 lugares. Marcos apontou para cada lugar, e eu assinei sem ler as letras miúdas. Por que eu precisaria? Ele era da família. A armadilha estava armada. Por um tempo, nada mudou. As contas eram pagas. Minha aposentadoria entrava como de costume. Marcos disse que havia movido tudo para uma conta conjunta para facilitar a administração. Mas eu tinha acesso. Se eu precisasse de dinheiro, era só pedir, sem problemas. Demorou 6 semanas para eu notar. As memórias avançaram rapidamente. Final de julho. Eu estava abrindo a correspondência na mesa da cozinha. Principalmente lixo, alguns catálogos, e então o extrato do banco. Abri por hábito e encarei o saldo. 347 reais. Não podia estar certo. Minha aposentadoria era de 12 mil reais por mês. Mesmo com as contas, deveria haver milhares sobrando. Liguei para o banco. A mulher no telefone foi educada, paciente. Sim, senhor Armando, sua aposentadoria está sendo depositada diretamente. Não mais nesta conta. Está sendo transferida automaticamente para uma conta diferente. A conta conjunta terminada em 4.792. Criada há 2 meses. Encontrei Marcos na sala de estar, assistindo TV. Marcos, preciso falar com você sobre as contas do banco. Ele mal olhou para cima. O que tem elas? Minha aposentadoria está indo para outra conta. A moça do banco disse. Conta conjunta. Ah, essa foi a que eu criei. Mais eficiente. Ele pegou o controle remoto. Mudou de canal. Não se preocupe com isso, mas eu preciso de acesso a... Você tem acesso. Eu te dou dinheiro quando precisar. Ele olhou para mim então, e algo em seus olhos estava diferente. Mais duro. É melhor assim, Armando. Confie em mim. Os alarmes começaram a soar então, baixos no início, mas estavam lá. Observei com mais atenção depois disso. Notei o novo notebook que apareceu no quarto vago. Os jantares caros que Marcos trazia para casa, cortes finos de carne, vinho, comida que eu não podia pagar. A jaqueta de couro que Sofia usava, com as etiquetas ainda presas, 1.500 visível na manga.
Quando a fatura do cartão de crédito chegou, encaminhada da conta conjunta, eu vi tudo. Eletrônicos, restaurantes, roupas, móveis, milhares de reais, meus milhares. Um mês atrás, eu o confrontei. A memória queimava agora. Fazia minhas mãos tremerem mesmo sentado na garagem. Esperei até Sofia estar no supermercado. Marcos estava na minha poltrona reclinável, pés para cima, bebendo minha cerveja. Marcos, onde está minha aposentadoria? Eu segurava os extratos bancários, 6 deles, destacados em amarelo. A conta está vazia. Onde está meu dinheiro? Ele pousou a cerveja, lentamente. Nosso dinheiro. Você assinou a transferência. Estou administrando corretamente. Administrando? Você está roubando. Minha voz se elevou. Eu nunca concordei com isso. Assinei papéis por conveniência, não para você. Ele se levantou, rápido. De repente, ele estava perto, usando seu tamanho, sua altura. Eu recuei instintivamente. Você assinou os papéis, ele disse, a voz fria. É legal. A procuração significa que eu controlo as contas. E se você criar problemas, Armando, eu faço você ser declarado incompetente. Você está velho, esquecido. Claramente não é capaz de cuidar dos seus próprios assuntos. O conselho tutelar do idoso. Pense nisso. O empurrão veio então, não um soco. Isso deixaria marcas que as pessoas perguntariam. Apenas a palma da mão dele contra meu peito, forte o suficiente para me fazer tropeçar para trás contra a parede. Meu ombro bateu primeiro, o mesmo ombro que latejava agora. Sofia chegou em casa 10 minutos depois. Ela me viu segurando meu ombro, viu Marcos sentado calmamente com sua cerveja. Ela olhou para mim, olhou para Marcos e não disse nada. Foi quando eu soube. Ela era cúmplice. Não forçada, não enganada, cúmplice. 2 semanas atrás, eles pararam de fingir. Marcos me chamou na sala de jantar como se eu fosse um funcionário. Sofia estava lá, em silêncio, com as mãos cruzadas. Novo arranjo, Marcos disse. Você está ocupando muito espaço na casa. A garagem tem tudo o que você precisa. Colchão, pia, banheiro. Você fica lá fora a menos que tenha permissão para entrar. Comecei a protestar. Ele me cortou. A escolha é sua, Armando. A garagem, ou eu ligo para os serviços sociais e peço uma avaliação sua por demência senil. Você decide. Mudei meu colchão naquela noite. Carreguei-o pela cozinha enquanto eles assistiam TV. Agora, sentado no calor de agosto com o celular antigo morto na mão, o quadro completo estava claro. Cada peça, cada passo da armadilha. Por semanas, eu estava pensando como uma vítima. Preso, indefeso, com medo. Mas vítimas não sobrevivem a prédios em chamas. Bombeiros sobrevivem, e bombeiros não entram em pânico. Eles planejam, encontram as saídas, conhecem as fraquezas na estrutura. Eles esperam pelo momento certo. Levantei-me e caminhei até meu uniforme. Toquei o distintivo novamente. Eu me lembrei. Em um incêndio, às vezes você tem que recuar para avançar. Às vezes você parece derrotado, mas está apenas se posicionando para o próximo movimento. Marcos achava que tinha vencido. Ele achava que eu estava quebrado. Ele estava errado. Olhei para meu reflexo na janela da garagem. Mais velho, mais magro, machucado. Mas meus olhos estavam diferentes agora. Mais duros, mais claros. Eu não podia ligar para Juliano, ainda não. Não sem um telefone de verdade. Mas Marcos me deu algo valioso. Tempo. 2 semanas nesta garagem. Observando-os através daquela janela, eu aprendi seus padrões, suas rotinas. Quando Marcos saía para suas caminhadas à tarde, quando Sofia tomava seus longos banhos, onde eles guardavam as chaves extras. Como a casa soava quando eles estavam dormindo. Eu aprendi outra coisa também. Eu não tinha terminado de lutar. Longe disso. No dia seguinte, algo mudou. Algo que Marcos não esperava. Sexta-feira à tarde, a garagem tinha aquela qualidade particular de silêncio. Não pacífico, apenas vazio. Sentei-me na velha cadeira de madeira que arrastei do canto, observando as sombras se alongarem pela janela.
Minha postura era diferente agora, mais reta. O hematoma sob meu olho esquerdo tinha se tornado um roxo amarelado. Tinha 2 dias do cotovelo acidental de Marcos, mas algo dentro de mim havia mudado desde as memórias de ontem. Eu não estava mais apenas sobrevivendo, eu estava esperando. Então eu ouvi o ronco específico do Honda de Juliano. Aquele com o escapamento um pouco solto que ele sempre dizia que ia consertar. Meu coração parou no peito. Esperança e pavor colidiram como reações químicas. Agora não. Assim não. Ele não podia me ver assim. Mas o motor desligou. A porta do carro bateu. Passos na entrada da garagem. Pela pequena janela, observei a casa. Eu não conseguia ver a porta da frente daqui, mas ouvia abrir. Ouvi a voz de Juliano, calorosa e desavisada. Olá? Tem alguém em casa? Cadê o pai? Uma pausa. Então Sofia, muito rapidamente, seu tom todo errado. Juliano, não sabíamos que você vinha. O pai está na garagem, trabalhando em algo. A voz de Marcos soou alta, casual, mas territorial. Juliano, há quanto tempo? Levantei-me lentamente, minhas mãos tremendo. Parte de mim queria gritar, avisá-lo de alguma forma. Outra parte queria se esconder, preservar a ilusão de que tudo estava bem, proteger meu filho da verdade. Mas minhas pernas não se moviam de nenhuma maneira. Onde fica a garagem? Juliano perguntou. Ele sabia onde era. Ele cresceu nesta casa. A pergunta era um desafio. Os passos se aproximaram. A porta da garagem foi escancarada. A luz da casa inundou o local, e a silhueta de Juliano preencheu a porta. Mais alto do que eu me lembrava, mais largo. Seu rosto emergiu da contraluz, e eu vi as emoções passarem por suas feições. Confusão, horror, choque. Seus olhos encontraram os meus. Então eles caíram para o hematoma, para o colchão no concreto, para o único cobertor fino. Pai. Sua voz falhou um pouco. Pai, o quê? O que aconteceu com seu rosto? Eu não conseguia falar, não conseguia formar palavras. Apenas fiquei ali como um espécime sob exame. Ele cruzou o espaço em 3 passos. Ele agarrou meu ombro. Você está morando na garagem. Por que você está morando na garagem? Você tem uma aposentadoria. 12.000 todo mês. Juliano, minha garganta estava seca. Você não deveria ter vindo. 12.000. Pai, onde está esse dinheiro? É complicado, filho. Marcos apareceu na porta então, peito estufado, preenchendo o batente com sua massa. Não é nada complicado, disse Marcos. Essa aposentadoria me pertence agora. Eu controlo tudo. Seu pai assinou os papéis. Juliano se virou lentamente, erguendo-se em toda a sua altura. Como é que é? Procuração. Tudo legal. Marcos entrou na garagem como se fosse o dono do lugar, o que em sua mente ele era. Ele assinou. O dinheiro é meu. A casa é minha. Bem, será. E isso, ele apontou para o colchão, apontou para mim, é onde ele mora agora. Regras da casa. Da porta. A voz de Sofia saiu fraca. Marcos, talvez devêssemos... Cale a boca, Sofia. Marcos nem mesmo olhou para ela. Seu irmão precisa entender como as coisas funcionam aqui. A mandíbula de Juliano se contraiu. Sua mão se moveu para o pulso, para o relógio ali. Um ômega de aço inoxidável, capturando a luz. Eu o tinha visto antes, no Natal de 2 anos atrás. Ele se orgulhava dele. Um presente da empresa por atingir metas por 3 anos seguidos. Ele o soltou. O clique foi alto no silêncio. Repousou em sua palma por um momento. Então, ele o colocou na bancada empoeirada com precisão deliberada. Este relógio é um ômega, disse Juliano, cada palavra medida e fria. A empresa me deu por atingir metas por 3 anos seguidos. Vale cerca de 40.000. Ele olhou para Marcos. Pegue. Marcos piscou. O quê? Pegue o relógio. Pegue-o e saia desta casa agora mesmo antes que eu faça uma ligação que você não vai gostar. O relógio estava entre eles na bancada.
R$ 40.000 de aço inoxidável e artesanato sobre serragem e manchas de óleo velho. Marcos olhou para ele, depois para Juliano, depois de volta para o relógio. Seu rosto passou por cálculos, ganância, suspeita, raiva. Atrás dele, Sofia havia empalidecido, uma mão pressionada contra o batente da porta para se equilibrar. Pegue, repetiu Juliano. Última chance. A boca de Marcos se curvou naquele sorriso de novo, aquele que dizia que ele já havia vencido. Ele estendeu a mão, pegou o relógio, virou-o em suas mãos grossas. Belo relógio, ele disse, colocando-o de volta na bancada. Mas por que eu pegaria R$ 40.000 quando tenho 12.000 entrando todo mês de graça? A voz de Juliano permaneceu nivelada. Essa aposentadoria não é sua, agora é. Procuração, garoto. Tudo legal. Marcos cruzou os braços, confiante. Você quer chamar a polícia? Vá em frente. Eles vão te dizer a mesma coisa. Seu velho assinou a transferência. A escolha foi dele. A mão de Juliano deslizou para o bolso. Ele tirou seu smartphone. O sorriso de Marcos se alargou. Fique à vontade, disse Marcos. Eles não farão nada. Eu tenho a papelada. Aposentadoria depositada na minha conta. Esta casa, assim que eu o declarar incompetente, também será minha. E ele mora na garagem porque essas são as regras. Minhas regras agora. Observei o rosto de Juliano. Vi algo mudar por trás de seus olhos. Ele segurava o telefone casualmente, inclinado para longe de Marcos. Seu polegar se moveu pela tela, mas ele não o levou ao ouvido. Você o está forçando a morar aqui, disse Juliano em voz baixa. Não era uma pergunta, era um estímulo. Forçando? Marcos riu. Ele é livre para ir quando quiser, encontrar um bom asilo para si. Uma instituição estatal para velhos incompetentes. Essa é a outra opção dele. E você está gastando a aposentadoria dele. Minha aposentadoria agora. Legalmente transferida. Como eu disse, a papelada está toda em ordem. Sofia fez um som da porta. Quase um gemido. Marcos, talvez devêssemos apenas... Juliano não olhou para ela. Sua voz ficou gelada. Não. Nenhuma palavra, Sofia. Ju, você não entende. Nós precisávamos... Eu falo com você mais tarde. Os olhos de Juliano nunca deixaram Marcos. Agora estou tirando meu pai daqui. Marcos deu um passo à frente. Ele não vai a lugar nenhum. Esta é a casa dele. Juliano se moveu para o meu lado. Ele colocou uma mão gentil no meu ombro. Pai, levante-se. Estamos indo embora. Eu me levantei. Minhas pernas pareciam fracas, mas o aperto de Juliano me firmou. Marcos bloqueou a porta. Você não pode simplesmente... Saia da frente. A voz de Juliano carregava algo que eu nunca tinha ouvido antes. Não raiva. Algo mais frio que isso. Autoridade. Marcos hesitou. Pela primeira vez, desde que isso começou, vi a dúvida piscar em seu rosto. Então ele se afastou. Juliano me guiou para passar por ele, por Sofia, que estava pressionada contra a parede, pela casa que costumava ser minha. Não olhei para os móveis, para os quartos reorganizados, para a vida que eles construíram com meu dinheiro. Apenas continuei andando. A mão de Juliano firme no meu ombro até chegarmos ao seu carro. Ele abriu a porta do passageiro. Ajudou-me a entrar como se eu fosse frágil. Talvez eu fosse. Saímos da garagem. Vi a casa se afastar no espelho lateral. Marcos estava na porta, de braços cruzados, ainda com aquele sorriso confiante. Ele não tinha ideia do que Juliano acabara de fazer. O carro parecia um mundo diferente. Limpo, quente, seguro. Sentei-me no banco do passageiro, mãos cruzadas no colo, observando os subúrbios se tornarem um borrão, as luzes da noite se acendendo, pessoas em suas casas vivendo vidas normais. Você não deveria ter tido que ver isso, eu disse finalmente. As mãos de Juliano apertaram o volante. Sua mandíbula estava tensa. Há quanto tempo, pai? Há quanto tempo isso está acontecendo? 3 meses desde os papéis. 2 semanas na garagem. O hematoma. Toquei meu olho sem pensar. 2 dias atrás.
Ele fica com raiva quando faço perguntas sobre o dinheiro. Os músculos da mandíbula de Juliano trabalharam. Ele não disse mais nada até pararmos no estacionamento de um Holiday Inn. Ele saiu, deu a volta, abriu minha porta como se eu pudesse quebrar se manuseado bruscamente. Entramos no saguão juntos. Ele pagou com um cartão de crédito corporativo. Disse ao recepcionista que estávamos visitando a família. Pegou 2 cartões-chave. A viagem de elevador foi silenciosa. O corredor estava silencioso. Ele destrancou o quarto. 214. Segurou a porta. 2 camas, lençóis brancos e limpos. Uma televisão. Um banheiro com água quente de verdade. Fiquei no meio do quarto e senti algo se soltar dentro do meu peito. Sente-se, pai. Juliano puxou a cadeira da escrivaninha. Vou pedir o jantar. Ele ligou para o serviço de quarto. Pediu mais comida do que 2 pessoas poderiam comer. Bife, batata assada, vagem, salada, pão, sopa. Quando comecei a protestar contra o custo, ele apenas balançou a cabeça. A comida chegou 20 minutos depois. Juliano a arrumou na escrivaninha. Entregou-me um garfo e uma faca. Olhei para o bife grosso e bem passado, o vapor subindo dele, e minhas mãos começaram a tremer. Quando foi a última vez que você comeu? Juliano perguntou em voz baixa. 3 biscoitos ontem. Ele me observou cortar o primeiro pedaço. Observou-me mastigá-lo lentamente, com cuidado, como alguém que havia esquecido o que era se sentir satisfeito. Ele não disse nada. Apenas observou com uma expressão que fez meu peito doer mais do que a fome jamais doeu. Comi metade do bife antes de ter que parar. Meu estômago havia encolhido. Juliano embrulhou o resto, colocou no frigobar para mais tarde. Então, ele pegou um bloco de notas de sua bolsa de laptop, clicou em uma caneta. Ele se sentou à minha frente com o ar metódico de alguém começando um relatório de projeto. Me conte tudo, ele disse, desde o começo, quando Marcos sugeriu a procuração pela primeira vez. Então eu contei a ele. Maio. Início de maio. A oferta amigável de Marcos. Os papéis na mesa da cozinha, o sorriso encorajador de Sofia, minha assinatura em documentos que eu mal li. Juliano tomou notas, fez perguntas específicas, datas, valores, redação exata das conversas. Ele abordou o assunto como um problema de logística, coletando dados, identificando padrões, encontrando vulnerabilidades. As palavras exatas, ele disse. Ele chamou de procuração limitada? Sim. Limitada ao banco. Ele disse que eu continuaria no controle de todo o resto, mas ele redirecionou a aposentadoria, toda ela, 12 mil reais por mês durante 3 meses, 36 mil reais. Juliano anotou o número, circulou-o. Ele te ameaçou? Além do asilo fisicamente, ele diz que vai me declarar senil e incompetente. Diz que vou morrer em uma instituição do Estado. A caneta parou de se mover. Juliano levantou o olhar. Algo perigoso brilhou por trás de seus olhos, depois desapareceu de volta à calma profissional. Isso é abuso financeiro contra idosos, ele disse. A lei brasileira tem artigos específicos sobre isso e uma expulsão ilegal. Você é o dono daquela casa, certo? Quitada há 15 anos. Escritura no meu nome. Então ele cometeu um crime, vários crimes. Eu balancei a cabeça. Ele tem os papéis legais, Juliano. Papéis obtidos sob coação não são válidos. E a exploração financeira de um idoso é crime aqui. Juliano virou para uma nova página. Precisamos de um advogado, um que seja especialista em direito do idoso. Eu não posso pagar por isso. Eu posso. Ele encontrou meus olhos. Pai, é isso que eu faço. Eu resolvo problemas logísticos complexos. Isso é apenas mais um sistema para analisar. E Marcos cometeu um erro esta noite. Que erro? Sua boca se contraiu levemente, não exatamente um sorriso. Ele confessou tudo. Em uma gravação. Eu o encarei. Você o gravou? Ele pegou o celular, tocou na tela. A voz de Marcos encheu o quarto. Essa aposentadoria me pertence agora. Eu controlo tudo. Seu pai assinou os papéis.
A aposentadoria deposita na minha conta. Esta casa, assim que eu o declarar incompetente, também será minha. E ele mora na garagem porque essas são as regras. Minhas regras agora. Juliano parou a reprodução. A gravação de conversas em que você participa é perfeitamente legal. Ele confessou o controle financeiro, a expulsão ilegal, a intimidação física. Essa gravação é uma prova. Pela primeira vez em meses, senti algo como esperança. Conversamos até meia-noite. Juliano fez mais anotações, construiu cronogramas, delineou passos, consulta jurídica, documentação, registros médicos para os hematomas, registros financeiros para o roubo, revogar a procuração, apresentar queixa, medidas protetivas. Ele detalhou tudo como um plano de projeto. Objetivos, recursos, cronograma, obstáculos. Observando-o trabalhar, viu o homem de sucesso que ele havia se tornado. Sistemático, minucioso, inabalável. Finalmente, exaustos, nós dois nos deitamos em nossas camas separadas. O quarto escureceu. Eu podia ouvir Juliano respirando na outra cama, acordado como eu. Obrigado, eu disse na escuridão. Nós vamos consertar isso, pai. Tudo isso. Eu acreditei nele. A manhã chegou muito cedo. O alarme de Juliano tocou às 6. Ele tomou banho, fez as malas, fizemos o check-out às 7, ficamos no estacionamento ao lado do carro dele, nenhum de nós pronto para dizer adeus. Tenho que voltar para São Paulo, ele disse. Trabalho, mas volto na sexta, uma semana. Eu assenti, e eu volto para a garagem. O rosto dele se contorceu. Pai, você pode ficar aqui. Eu pago pelo quarto a semana toda. Você não precisa, não. Coloquei a mão em seu braço. Eu volto. Se eu desaparecer, Marcos pode fazer algo imprevisível. Destruir provas, fugir. Mas se eu estiver lá, na garagem, ele vai pensar que venceu. Ele vai pensar que você desistiu. Você tem certeza? 40 anos em incêndios me ensinaram algo. Às vezes você tem que voltar para a fumaça para conseguir o que precisa. Vou ficar bem por uma semana e estarei observando-o, aprendendo seus padrões. Juliano tirou algo do bolso. Um telefone pequeno e básico. Um celular descartável. Meus números estão programados. Se algo acontecer, qualquer coisa, você me liga. Eu o peguei. Onde eu o escondo? Em algum lugar que ele não pensaria em procurar. Pensei na minha jaqueta de bombeiro. O forro tinha um pequeno rasgo. Perfeito. Juliano me abraçou. Segurou por mais tempo do que o necessário. Uma semana, pai. Eu prometo. Eu sei. Observei-o se afastar. Fiquei naquele estacionamento até seu carro desaparecer na esquina. Então voltei para a casa, em direção à garagem. Meus passos eram firmes. Marcos e Sofia estavam observando da janela da sala. Conforme me aproximei, vi a cortina se mexer. Vi o rosto de Marcos, aquele sorriso presunçoso de volta ao lugar. Ele pensou que eu tinha tentado escapar e falhado. Ele pensou que Juliano me havia abandonado. Ele estava errado em ambos os casos. Entrei na garagem, deitei no colchão, olhei para o teto, deslizei a mão no bolso e senti o celular descartável ali, pequeno, sólido e real. Uma semana. Eu poderia sobreviver uma semana. Já sobrevivi a coisas piores. E desta vez não estava sobrevivendo sozinho. Juliano mandou uma mensagem quando chegou a São Paulo. Cheguei. Começo a pesquisar advogados amanhã. Aguente firme. Domingo. Outra mensagem. Encontrei 3 especialistas em direito do idoso. Ligo na segunda. Verificações diárias depois disso. Mensagens curtas, mas cada uma um salva-vidas. Marcos notou que eu estava mais calmo. Isso o incomodou. Na segunda-feira, ele revistou a garagem enquanto eu usava o banheiro da casa. Um privilégio concedido por 10 minutos por dia. Observei pela janela depois, enquanto ele manuseava meus poucos pertences, procurando dinheiro, procurando um telefone, procurando qualquer coisa que Juliano pudesse ter deixado. Ele não encontrou nada. O celular
estava dentro do forro da minha jaqueta de bombeiro. 40 anos de preparação para emergências valem a pena. Você aprende a esconder coisas onde ninguém pensa em procurar. Na quarta-feira, Marcos estava desconfiado. Ele continuava me olhando pela janela da cozinha, tentando descobrir por que eu não estava mais implorando, por que não estava suplicando. Na quinta-feira, ele estava paranoico. Sexta-feira, o dia em que Juliano deveria voltar, não chegava rápido o suficiente. Segunda-feira de manhã, acordei antes do amanhecer. Hábito de bombeiro antigo, despertador interno. Nunca desliga completamente. A garagem estava escura e fria. Alcancei o forro da minha jaqueta onde o telefone estava escondido. Minhas mãos não tremiam mais. Eu tinha trabalho a fazer. Juliano ligou no domingo à noite de São Paulo. Breve, cuidadoso. Pai, documente tudo. Fotos, datas, valores. A advogada precisa de provas. Então foi o que eu fiz. Fotografei o colchão primeiro, depois o chão de concreto, a falta de isolamento, o único cobertor que não fazia nada contra o frio, a pia manchada de ferrugem. A vista da minha janela para a casa onde Marcos e Sofia viviam sua vida confortável com meu dinheiro. Em um canto empoeirado, encontrei um velho caderno de empreiteiro, encadernação em espiral, metade das páginas ainda em branco. Comecei a escrever. 8 de maio. Marcos sugeriu a procuração. Disse que era apenas por conveniência. 10 de maio. Assinei os papéis na mesa da cozinha. Sofia, presente, tranquilizando. 15 de junho. Descobri que a aposentadoria foi redirecionada para a conta conjunta. R$ 10.000 de R$ 12.000 faltando. As datas vieram mais fáceis do que eu esperava. Treinamento de bombeiro novamente. Registrávamos tudo, cada chamada, cada incidente. Abuso financeiro, descobri, tinha a mesma estrutura de qualquer outra emergência. Cronograma, evidências, testemunhas. Pela janela da garagem, observei a terça-feira se desenrolar. Um caminhão de entrega parou por volta do meio-dia. 2 homens lutaram com uma caixa enorme até a porta da frente. Televisão de 70 polegadas. O logotipo visível mesmo do meu ponto de vista. Marcos os dirigiu como um proprietário. Gestos de dono, sorriso satisfeito. Fotografei através da janela. Não com qualidade perfeita, mas boa o suficiente. Com data e hora, imagem clara. Mais tarde, naquela tarde, o novo SUV apareceu. Um Ford Explorer novinho em folha, preto brilhante. Placas provisórias do revendedor visíveis. Marcos e Sofia caminharam ao redor dele, admirando-o. Ele o comprou sem vender o sedã antigo. Apenas adicionou um segundo veículo à frota. Minha frota. O dinheiro da minha aposentadoria. 150. A 000 da minha aposentadoria. E contando. Tirei mais fotos. O SUV. De vários ângulos. Marcos carregando sacolas de compras do porta-malas, garrafas de uísque caro visíveis, rótulos premium que eu reconhecia dos meus próprios dias melhores. Terça à noite, Juliano ligou. O nome da advogada é Valéria Campos. Ela é especialista em direito do idoso. Vamos nos encontrar na quarta-feira às 3. Cafeteria na Rua Larga, aquele lugarzinho independente perto da biblioteca. Você consegue chegar lá? Vou dizer a Marcos que vou dar uma caminhada. Tenha cuidado, pai. Quarta-feira de manhã, Marcos estava me observando. Senti seus olhos pela janela da cozinha enquanto eu sentava na cadeira da garagem, fingindo ler uma revista velha que encontrei. Por volta das 2, levantei-me, espreguicei-me, fiz uma cena de precisar me mover. Vou dar uma caminhada, gritei em direção à casa, tomar um ar. Nenhuma resposta. Apenas aquela sensação de estar sendo vigiado. Andei os 6 quarteirões até a cafeteria. O mundo fora da minha garagem parecia estranho. Pessoas normais, fazendo coisas normais, comprando café, rindo com os celulares, vivendo vidas que não envolviam dormir em pisos de concreto.
Juliano já estava lá, em uma mesa de canto. A mulher ao lado dele tinha uns 50 e poucos anos, terno cinza profissional, maleta de couro na mesa. Ela se levantou quando me aproximei. Estendeu a mão. Senhor Armando, sou Valéria Campos. Juliano me contou sobre sua situação. Antes de começarmos, preciso ouvir diretamente de você tudo o que aconteceu. Sentei-me, respirei fundo. Por onde começo? Comece com a procuração. Quando Marcos a mencionou pela primeira vez, então eu contei a ela toda a linha do tempo, a oferta amigável que se tornou uma armadilha, os papéis que assinei sem ler com atenção suficiente, o roubo gradual da minha aposentadoria, da minha autonomia, da minha casa, a intimidação física, a garagem. Valéria tomou notas, taquigrafia rápida, parando-me ocasionalmente para esclarecer datas ou valores. Ela tinha a intensidade focada de alguém que já viu esses casos antes e sabia exatamente o que importava. Quando terminei, ela pegou um tablet, conectou fones de ouvido, apertou o play. A voz de Marcos encheu o pequeno espaço entre nós. Essa aposentadoria me pertence agora. Eu controlo tudo. Seu pai assinou os papéis. A aposentadoria deposita na minha conta. Esta casa, assim que eu o declarar incompetente, também será minha. Ela parou a reprodução, tirou os fones de ouvido, olhou diretamente para mim. Senhor Armando, a lei é muito clara sobre isso. A exploração financeira de uma pessoa com mais de 60 anos é crime. Se você puder provar que a procuração foi obtida sob coação, e essa gravação certamente sugere que foi, o documento é anulável. Mas Marcos diz que é legal. Ele diz que a polícia não vai ajudar. Ele está errado. Ela tirou papéis de sua maleta. O que ele fez é abuso financeiro contra idosos. O Estado leva isso a sério. Além disso, despejá-lo de sua própria casa. Isso é esbulho possessório e apropriação indébita. Ela fez uma pausa. Então podemos detê-lo. Mas, mais importante, podemos acusá-lo criminalmente. A palavra pairou no ar. Criminalmente. Juliano se inclinou para a frente. Conte a ela sobre sua documentação, pai. Mostrei-lhe o caderno, a linha do tempo, os valores, as datas e incidentes específicos. Valéria estudou cada página, balançando a cabeça. Isso é excelente, detalhado, específico. Isso será poderoso no tribunal. Ela olhou para cima. Você foi bombeiro, 40 anos. Corpo de bombeiros. Esse treinamento está te salvando agora. Ela rolou pelas fotos no celular descartável que Juliano havia mostrado a ela. Essas imagens, suas condições de vida, evidência clara, combinado com a gravação. Ela pousou o telefone. Senhor Armando, temos um caso forte, mas precisamos de mais uma coisa. O quê? Documentação médica, os hematomas, a perda de peso. Precisamos que um médico o examine e os documente oficialmente. Você pode fazer isso? Quando? Amanhã, se possível. Quanto mais recente a documentação, melhor. Conversamos por mais 1 hora. Valéria delineou o processo legal. Revogar a procuração. Pedir medidas protetivas. Prosseguir com acusações criminais, recuperar a aposentadoria roubada, cada passo preciso, metódico, alcançável. Eu passei 3 meses me sentindo impotente, 40 minutos com Valéria Campos e eu tinha um plano. Quando saímos, Juliano caminhou comigo parte do caminho de volta. Ele parou na esquina a 2 quarteirões da casa. Você está bem, pai? Estou bem. Ele me abraçou. Mais 1 semana, talvez menos. Andei os últimos 2 quarteirões sozinho. Algo parecia errado antes mesmo de eu virar na minha rua. O SUV de Marcos estava estacionado torto na entrada da garagem, como se ele estivesse com pressa. A porta da garagem estava ligeiramente entreaberta. Ele sempre a fechava completamente. Minha mão foi para o bolso da jaqueta. Toquei o contorno do celular descartável. Ainda lá, mas algo havia mudado. Eu podia sentir. Empurrei a porta da garagem.
Marcos estava sentado na minha bancada de trabalho, pernas balançando, segurando algo na mão. Enquanto meus olhos se ajustavam à penumbra, vi pedaços de um telefone. Um telefone igual ao do meu bolso. Minha mão voou para minha jaqueta. O bolso estava vazio, rasgado. Ele o havia encontrado. Meu colchão estava virado. A jaqueta de bombeiro estava amassada no concreto. Seu forro rasgado, meus poucos pertences espalhados pelo chão. Ele havia revirado o lugar. Marcos ergueu o telefone quebrado, a tela pendurada em cacos. Seu sorriso era triunfante. "O que é isso, Armando? Onde você conseguiu um telefone?" Fiz minha voz pequena, submissa. "Eu. Juliano me deu. Só para ligar para ele às vezes. Juliano te deu. Juliano que te levou embora na semana passada. Juliano que acha que pode interferir." Ele deslizou da bancada. Usou sua altura para me intimidar. "Com quem você tem falado?" "Só com o Juliano. Eu juro. Só com meu filho." Mentiroso. Ele deu outro passo para perto. "Você tem saído da garagem todos os dias." "Onde você está indo?" "Caminhadas. Apenas caminhadas, para tomar um ar." Ele jogou os pedaços do telefone aos meus pés. Plástico e vidro se espalharam no concreto. "Você acha que eu sou estúpido? Você acha que eu não noto as coisas?" Meu coração estava martelando, mas minha mente permaneceu clara. O telefone era uma isca. A evidência real, as fotos, foram enviadas na terça-feira. A linha do tempo estava no e-mail de Juliano desde segunda à noite. "Este telefone. Deixe-o pensar que encontrou a ameaça. Quer saber uma coisa engraçada, velho?" A voz de Marcos baixou, mais perigosa. "Aquela procuração que você assinou não é apenas financeira, é médica. Eu também posso tomar decisões de saúde por você." Gelo se espalhou pelo meu peito. "Médica? Isso mesmo. Então, se eu decidir que você não é competente, se eu decidir que você precisa estar em uma instituição, uma ala trancada para pacientes com demência, eu posso fazer isso." Uma ligação. Da porta, a voz de Sofia veio baixinho. "Marcos, calha a boca, Sofia." Ele não se virou. Seu pai precisa entender a posição dele. Olhei para minha filha, encontrei seus olhos. Um apelo silencioso. "Pare-o. Ajude-me. Você é minha filha." Ela desviou o olhar. Foi quando eu soube completamente. Ela havia escolhido Marcos em vez de mim. Não passivamente. Ativamente. "Por favor." Deixei minha voz tremer. Não era tudo uma atuação. A ameaça médica era real. Aterrorizante. "Desculpe, não vou causar problemas. Você está certo, não vai." Marcos pegou minha jaqueta, examinou o rasgo. "Chega de telefones. Chega de caminhadas sem permissão. E nada de jantar para você hoje à noite. Você precisa aprender." Ele saiu. Sofia o seguiu sem olhar para trás. Fiquei nos destroços da minha garagem revirada, cercado por pedaços de telefone quebrados e pertences espalhados. Lentamente endireitei o colchão. Peguei minha jaqueta. O forro estava destruído, mas a jaqueta em si estava intacta. A noite chegou. Meu estômago se contraiu de fome. Marcos cumpriu sua ameaça, sem jantar, mas eu tinha comido na cafeteria com Juliano e Valéria. Eu sobreviveria. Por volta das 7, caminhei até a casa do vizinho, o Silva, a 15 metros de distância. Eu conhecia Heloísa e Francisco há 15 anos, desde que me mudei depois que minha esposa morreu. Bom casal. Eram na deles, mas tinham notado as coisas. Eu tinha visto Heloísa observando da janela dela às vezes. Quando Marcos me tratava mal, bati baixinho. Heloísa Silva abriu a porta. Sua expressão mudou instantaneamente de surpresa para preocupação. "Armando, você está bem?" "Heloísa, desculpe incomodar. Preciso pedir um favor." Entre. Francisco, o Armando está aqui." Francisco saiu da sala, deu uma olhada em mim e seu rosto endureceu. "Meu Deus, Armando, o que aconteceu com você?" Na cozinha quente deles, com o café que Heloísa insistiu em fazer, eu expliquei. Não tudo. Não mencionei a advogada ainda.
mas o suficiente. Marcos havia pego meu telefone. Eu precisava falar com meu filho, assuntos de família sendo resolvidos. Heloísa e Francisco trocaram um longo olhar. Anos de casamento, lendo um ao outro sem palavras. Armando, Heloísa disse com cuidado, nós estávamos preocupados. Vemos as coisas. Como você está vivendo naquela garagem? Está sendo resolvido. Eu disse, tenho ajuda, só preciso de uma maneira de me comunicar. Francisco se levantou, decidido. Use nosso telefone, a qualquer hora, dia ou noite. Estamos falando sério. Há quanto tempo isso está acontecendo? Heloísa perguntou. Meses, mas está acabando em breve. Ela estendeu a mão sobre a mesa, colocou a mão sobre a minha. Deveríamos ter dito algo antes. Deveríamos ter feito algo. Vocês estão fazendo agora. Isso é o que importa. Francisco me deu o número de telefone deles, escrito em um pedaço de papel. Disse-me que a porta dos fundos estava sempre destrancada. Se eu precisasse ir lá quando eles estivessem fora. Eles tinham uma chave reserva debaixo do capacho. Na verdade, eles me disseram onde estava. Voltei para minha garagem, sentindo-me menos sozinho do que em meses. Naquela noite, da casa do Silva, liguei para Juliano. Contei a ele sobre o telefone que Marcos encontrou. Ele riu, ele realmente riu. Pai, aquele telefone era um reserva. Tudo já está com a Valéria. Ele não encontrou nada importante. Ele tem procuração médica. Ele ameaçou com um asilo. A voz de Juliano ficou fria. Encaminhe isso para a Valéria. Ela precisa saber. Mas, pai, não importa. Agimos na sexta-feira. Exame médico na quinta, depois a papelada na sexta. Apenas aguente até lá. Quinta-feira de manhã, Marcos cortou minha comida novamente. O café da manhã foi 2 biscoitos. O jantar seria o mesmo se eu jantasse. O horário do banho também mudou, 1 vez por semana. Agora, apenas aos domingos. Ele estava apertando a jaula, tentando quebrar qualquer espírito que ele sentia que ainda não havia sido quebrado. Mas eu tinha um compromisso naquele dia. Valéria havia providenciado um exame médico em uma clínica no centro. Documentação dos hematomas, da perda de peso, dos efeitos do abuso de Marcos. Não apenas para o tribunal, para as acusações criminais que Valéria disse que estavam por vir. Disse a Marcos que ia dar uma caminhada. Ele me viu sair com olhos desconfiados, mas não disse nada. Na clínica, a doutora Ana Costa me examinou minuciosamente. Fez perguntas que respondi honestamente. Ela fotografou o hematoma amarelado sob meu olho. Ela me pesou. Eu havia perdido 10 quilos em 3 meses. Ela documentou perda muscular, sinais de desnutrição, indicadores de estresse. Senhor Armando, ela disse em voz baixa, preenchendo formulários. Eu sou uma notificadora compulsória. O que eles estão fazendo com você é abuso. Está sendo denunciado, eu disse a ela, por uma advogada. As acusações criminais estão a caminho. Ela me entregou cópias de tudo. Bom, você merece coisa melhor. Voltando, parei na casa do Silva. Heloísa me fez um almoço. Almoço de verdade. Sanduíche, sopa e fruta. Francisco sentou-se comigo enquanto eu comia, falando sobre nada importante, me dando o presente de uma conversa normal. Naquela noite, deitado no meu colchão fino, a fome apertando meu estômago apesar do almoço, pensei no tempo, como ele se move de forma diferente quando você está esperando por um resgate. Como os dias parecem semanas, mas eu já tinha sobrevivido a coisas piores. Prédios em chamas, inalação de fumaça, estruturas desabadas. Eu poderia sobreviver ao meu próprio genro por mais um tempo. Sexta-feira de manhã, fui ao mercadinho da esquina. Não porque precisasse de compras, o leite era apenas um álibi, mas porque eu precisava estar lá. Exatamente às 9h15, quando Juliano estaria passando de carro. Marcos me viu sair. Senti seus olhos da janela da cozinha, mas eu estava dando caminhadas a semana toda. Meu novo hobby desde o incidente do telefone. Ele estava desconfiado, mas me deixou ir. Provavelmente achou que eu não tinha para onde ir.
Nenhuma maneira de causar problemas. Ele estava errado. O Honda de Juliano entrou no estacionamento às 9h17. Ele saiu, olhou para cima, fingiu surpresa. Pai, o que você está fazendo aqui? Levantei o litro de leite que comprei com trocados. Juliano. Não sabia que você vinha para a cidade. Decisão de última hora. Queria ver como você estava. Seus olhos encontraram os meus. Caíram para o leite. Ele entendeu tudo. Deixa eu te pagar um café da manhã. Café da manhã de verdade. Precisamos conversar. 20 minutos depois, estávamos na clínica médica. A doutora Ana Costa estava nos esperando. Valéria a havia informado de antemão. Cortesia profissional entre pessoas que lidam com casos de abuso regularmente. A doutora Costa foi minuciosa. Ela fotografou cada hematoma de vários ângulos. Câmera de grau médico, capturando detalhes invisíveis para câmeras de celular. Ela mediu meu peso, 69 quilos, abaixo dos meus 79 normais. Ela testou reflexos, função cognitiva, verificou sinais de desnutrição. Senhor Armando, ela disse escrevendo notas, esses hematomas estão em diferentes estágios de cicatrização. Este tem cerca de 4 dias. Este está mais perto de 2 semanas. Pode me dizer como os conseguiu? Eu contei a ela. O empurrão de Marcos na quarta-feira. Outros incidentes que parei de rastrear porque se misturavam. E sua perda de peso. Comida limitada. Ele controla quando, como e quanto. Ela parou de escrever. Olhou diretamente para mim, a máscara profissional escorregando. Senhor Armando, sou obrigada por lei a denunciar suspeita de abuso contra idosos. Mas quero que saiba, não estou denunciando isso apenas porque tenho que fazer. Estou denunciando porque o que estou vendo aqui é uma evidência clara de abuso sistemático. Ninguém deveria viver assim. Seu relatório escrito tinha 15 páginas, medidas detalhadas, observações clínicas, fotografias anexadas. Ela usou termos como privação deliberada e padrão consistente com abuso físico de longo prazo. Linguagem médica que teria peso no tribunal. O fim de semana se arrastou. Valéria estava finalizando documentos, verificando triplamente as evidências, preparando os processos. Juliano ficou em um hotel, mas visitou no sábado e no domingo, trazendo comida, garantindo que eu comesse direito pela primeira vez em meses. Segunda-feira de manhã, Valéria ligou no telefone do Silva. Senhor Armando, os documentos foram protocolados. Todas as 3 ações. Marcos será notificado na quarta-feira. O que acontece então? Ele tem que responder, mas o mais importante, eu entrei com um pedido de liminar de urgência. Devemos ter uma resposta em 48 horas. Liminar de urgência? Congelando o acesso dele às suas contas, permitindo que você volte para sua casa. Não podemos esperar pelo julgamento completo. Você precisa de proteção agora. Quarta-feira à tarde, eu estava na garagem quando ouvi gritos da casa. A voz de Marcos, alta e crescente. Depois a de Sofia, alta de pânico. O oficial de justiça havia chegado. Pela janela, observei a cena se desenrolar. Marcos rasgando o envelope, lendo, seu rosto passando da confusão para o entendimento e para a raiva. Sofia! Ele berrou. Ela veio correndo da cozinha. Ele acenou com os papéis para ela. Seu pai está me processando. Ele conseguiu uma advogada. Ele está tentando pegar tudo de volta. A voz dele soou claramente. Conselho tutelar do idoso. Exploração financeira. Sofia. Isso diz investigação criminal. Sentei-me no meu colchão e me permiti um pequeno sorriso. O contra-ataque havia começado. Naquela noite, no telefone dos Silva, ouvi enquanto Juliano descrevia a busca frenética de Marcos por um advogado. Advogado após advogado, recusando assim que analisavam as evidências. A gravação era o golpe fatal. Marcos se gabando de controlar a aposentadoria, forçando-me para a garagem.
O que ele pensava ser uma demonstração de poder se tornou uma confissão de múltiplos crimes. Finalmente, Marcos encontrou alguém. Um advogado chamado Jaime Carvalho, recém-saído da faculdade de Direito, atuando sozinho, desesperado por clientes. Podemos vencer? Marcos aparentemente perguntou. Longa pausa na gravação que Juliano me mostrou. Então a voz de Carvalho. Podemos tentar. Até o próprio advogado dele sabia que estavam condenados. Quinta-feira de manhã, acordei com meu telefone. O telefone fixo dos Silva, que eu estava mantendo na garagem durante a noite com a permissão deles. A voz de Valéria era nítida, profissional, animada. Liminar de urgência concedida. A partir de agora, o acesso financeiro de Marcos está congelado. E, senhor Armando, você tem o direito de voltar para sua casa hoje. Sentei-me no colchão fino uma última vez. Olhei ao redor da garagem, que fora minha prisão por 3 semanas. O chão de concreto, a única lâmpada, a janela pela qual observei minha vida ser roubada. Então me levantei, juntei meus poucos pertences em um saco plástico e caminhei até a porta da frente. Marcos estava na sala, observando. Vou voltar para dentro, eu disse. Quarto de hóspedes. Ele se levantou. Você não pode simplesmente... Mostrei a ordem judicial impressa que Juliano havia enviado por e-mail para o Silva. A ordem judicial diz que posso. Seção 2, parágrafo 3. Leia se quiser. A voz dele ficou perigosa. Você está cometendo um erro, velho. Encarei seus olhos. Nenhum medo restava. Apenas certeza fria. O único erro que cometi foi confiar em você. Isso não vai acontecer de novo. Passei por ele e entrei no quarto de hóspedes. Fechei a porta. Girei a fechadura. O clique daquela fechadura foi o som mais doce que ouvi em meses. Quinta-feira de manhã. 10:15. Sandra Dutra parou na entrada da garagem em um veículo do município marcado como Conselho Tutelar do Idoso. Observei da minha nova janela. A janela do quarto de hóspedes, não da garagem. Enquanto Marcos ajeitava a camisa, compunha o rosto em uma expressão acolhedora e abria a porta da frente antes que ela pudesse bater. Bom dia, você deve ser a fiscal Sandra. Bem-vinda, bem-vinda. Estamos tão felizes que você está aqui para esclarecer este mal-entendido. Eu já tinha visto atuações suficientes na minha carreira de bombeiro. Pessoas mentindo para investigadores após um incêndio criminoso, alegando incêndios elétricos quando haviam incendiado seus próprios negócios pelo seguro. Marcos soava exatamente assim. Prestativo demais, suave demais. Sandra Dutra, carregando um tablet e uma câmera profissional, não sorriu de volta. Sou Sandra Dutra, do Conselho Tutelar do Idoso. Recebemos uma denúncia sobre a situação de moradia aqui. Preciso entrevistar todos na casa e inspecionar o local. Sofia apareceu, irradiando energia nervosa. Posso lhe oferecer um café? Água? Queremos ajudar no que pudermos. Sandra ignorou a oferta de hospitalidade. Vamos começar pela garagem. Entendo que o senhor Armando tem ficado lá. A atuação de Marcos vacilou. Ele queria privacidade, independência. Oferecemos a ele um quarto, mas ele preferiu... Mostre-me. Eles foram para a garagem. Fiquei no meu quarto, ouvindo através da parede. Ouvi a câmera de Sandra clicando. Ouvi sua voz fria e profissional. Nenhuma fonte de calor, nenhum banheiro, um colchão no concreto. Você espera que eu acredite que um homem de 68 anos escolheu isso em vez de um quarto na casa? Bem, você sabe como os idosos podem ser. Eu sei como é o abuso de idosos, Sr. Marcos. E isso se parece exatamente com isso. A entrevista na mesa da cozinha veio a seguir. Marcos e Sofia foram mandados para a sala de estar. Sandra bateu na minha porta. Senhor Armando, preciso falar com você em particular. Sentamos um de frente para o outro. Ela colocou o tablet entre nós. Começou a gravar. Senhor Armando, preciso que seja completamente honesto comigo. Você tem medo de Marcos? Sim. Ele já te machucou fisicamente? Sim.
Várias vezes, a mais recente na semana passada. Toquei o hematoma desbotado sob meu olho. Houve outras. Você escolheu morar na garagem? Não. Ele me forçou a ir para lá há 3 semanas. Disse que era a nova regra. Você é o dono desta casa? Sim, quitei há 15 anos. Mas ele tem uma procuração. Ele controla minha aposentadoria. Controla tudo. Fiz uma pausa. Controlava. Tempo passado agora. Ela digitou rapidamente. A procuração. Você a assinou voluntariamente? Ele me pressionou. Ele ameaçou me colocar em um asilo se eu não cooperasse. Eu estava com medo. 20 minutos de perguntas. Respondi a cada uma com fatos, datas, incidentes específicos. Não precisava de floreios. A verdade era condenatória o suficiente. Após minha entrevista, Sandra falou com Marcos e Sofia separadamente. As histórias deles eram muito coordenadas, muito ensaiadas. Ouvi trechos através das paredes, frases que soavam roteirizadas, explicações que contradiziam minha linha do tempo. Então Sandra foi embora. Ela foi até a casa ao lado, a dos Silva. Ficou lá por 45 minutos. Quando voltou, sua máscara profissional tinha rachaduras, uma raiva controlada fervendo por baixo. Ela tirou mais fotografias da garagem, medidas, notas. Então, ela foi embora sem se despedir de Marcos. Sexta-feira de manhã, as ordens judiciais chegaram. Juliano me ligou no telefone do Silva, animado. Pai, verifique seu e-mail. A Valéria te enviou a ordem judicial. Eu estava no computador do Silva. Li o documento lentamente. Marcos é doravante proibido de acessar todas e quaisquer contas financeiras pertencentes a Armando. Isso significa, a voz de Juliano veio pelo telefone, que ele não pode tocar no seu dinheiro. Nem R$1. E olhe a seção 2. É garantido a Armando o direito imediato de residir em sua residência principal. Eu já estava dentro, mas a ordem tornava oficial. Legal, incontestável. E o Marcos? Ele não pode te impedir. Se tentar, estará em desacato ao tribunal. Naquela noite, Sofia bateu na minha porta. O rosto dela estava manchado de lágrimas. Pai, podemos conversar? O que você quer, Sofia? Como você pôde fazer isso? Somos sua família. Nós te acolhemos quando... Abri mais a porta. Olhei para minha filha, esta mulher que assistiu seu marido me abusar por meses, e não disse nada. Vocês me acolheram? Esta é a minha casa, Sofia. Eu sou o dono. E vocês não me acolheram. Vocês me roubaram, me fizeram passar fome e me forçaram a dormir em uma garagem. Não foi assim. O Marcos estava apenas tentando ajudar a administrar as coisas. Família não faz o que vocês fizeram. Família não fica parada enquanto seu pai é abusado. Você fez sua escolha, Sofia. Você o escolheu em vez de mim. Agora viva com essa escolha. Eu ainda sou sua filha. Fechei a porta. Então você deveria ter agido como tal. O fim de semana passou em silêncio frio. Marcos mal saía de seu quarto. Sofia chorava através das paredes. Fiquei no quarto de hóspedes com a porta trancada, comendo a comida que Juliano trazia, recuperando minhas forças. Valéria ligou no domingo à tarde. A audiência final é na sexta-feira, daqui a 1 semana. O juiz Werner ouvirá ambos os lados e tomará decisões permanentes sobre a procuração, a restituição financeira e a moradia. O relatório dos serviços de proteção fará parte do processo. E as acusações criminais? Sandra está recomendando o indiciamento. O Ministério Público decidirá após a audiência civil. Segunda, terça, quarta. Cada dia se arrastava em direção à sexta-feira. Juliano chegou na quinta à noite. Ficou em um hotel, mas veio para a casa cedo na sexta de manhã. Fui até o carro dele. Marcos estava observando da janela da sala. Vi a cortina se mexer. Não olhei para trás. Pronto, pai? Juliano perguntou. Coloquei o cinto de segurança. O fórum ficava a 20 minutos de distância. 20 minutos até tudo ser decidido. Estou pronto há meses, eu disse. Vamos acabar com isso. Na terça de manhã, Juliano estacionou no estacionamento de visitantes do fórum. Pelo para-brisa,
Eu podia ver o prédio do Tribunal de Justiça todo em granito e vidro, imponente da maneira que os prédios do governo são projetados para ser. Pronto, pai? Juliano perguntou. Eu estava pronto? Pronto para enfrentar Marcos na frente de um juiz, pronto para ter estranhos examinando minha humilhação, meus hematomas, meu colchão de garagem em uma tela de tribunal. Vamos, eu disse, porque pronto ou não, isso estava acontecendo. E eu preferia enfrentar isso de pé do que me esconder derrotado. Valéria estava esperando do lado de fora da sala de audiência 5. Terno azul marinho, maleta de couro. A imagem da confiança profissional. Ela apertou minha mão. Bom dia. Como está se sentindo, Sr. Armando? Nervoso, pronto, isso é bom. Os nervos te mantêm alerta. Ela olhou para o relógio. O juiz reservou 2 horas para esta audiência. Apresentarei nossas provas primeiro, médicas, fotográficas, financeiras e de áudio. O Dr. Carvalho tentará refutar. Então ela decidirá. Pode ser hoje, pode ser na próxima semana. Mas, dadas as liminares, espero uma decisão hoje. Lá dentro, a sala de audiências era exatamente o que eu esperava. Tetos altos, painéis de madeira, a bancada do juiz elevada como um altar da justiça. Marcos sentou-se à mesa da defesa com o advogado Carvalho, vestindo um terno mal ajustado. Sofia, ao lado dele, o rosto pálido. Os olhos de Marcos encontraram os meus. Sustentaram por um momento, então desviaram. A juíza Patrícia Werner entrou precisamente às 10 horas. Seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos. O tipo de rosto que já viu de tudo 2 vezes e não se impressionou com nada. Podem se sentar? Doutora Campos, pode prosseguir com sua declaração inicial. Valéria se levantou. Obrigada, meritíssima. Este caso é direto. O réu, Marcos, explorou sistematicamente seu sogro através de manipulação financeira, abuso físico e privação ilegal de moradia. Temos provas médicas, fotográficas, registros financeiros, depoimento de testemunhas e, o mais condenatório, uma gravação de áudio do Sr. Marcos confessando essas ações. Ela clicou em seu controle remoto. A tela da sala de audiências se iluminou com o relatório médico da doutora Costa. Fotografias dos meus hematomas, roxos, amarelos, verdes, em vários estágios de cicatrização. A juíza se inclinou para a frente lendo. Em seguida, vieram as fotos da garagem. O colchão fino, o chão de concreto, a única lâmpada nua, a pia enferrujada, cada imagem mais condenatória que a anterior. A expressão da juíza Werner endureceu. Registros financeiros a seguir. Extratos bancários destacados em amarelo, R$ 12.000 redirecionados mensalmente. Registros de gastos, R$ 150.000 pelo SUV, 10.000 pela TV, centenas por bebidas alcoólicas premium. Então Valéria tocou a gravação. A voz de Marcos encheu a sala de audiências, arrogante e clara. Essa aposentadoria me pertence agora. Eu controlo tudo. Seu pai assinou os papéis. O dinheiro é meu. A casa é minha. Bem, será. E isso é onde ele mora agora. Regras da casa. Silêncio quando terminou. Silêncio pesado e condenatório. Por favor, junte a gravação como prova de, disse a juíza Werner. Doutora Campos, essa é a voz do réu. Sim, meritíssima, gravada por Juliano. Durante um confronto na propriedade, a gravação foi obtida legalmente. A juíza olhou para Marcos. Senhor Marcos, essa é a sua voz? Sim. E você fez essas declarações? Eu. Foi tirado de contexto. Que contexto torna essa aposentadoria, me pertence agora, aceitável ao discutir a renda de aposentadoria de outra pessoa? Marcos não disse nada. O advogado Carvalho tentou sua defesa. A procuração foi assinada voluntariamente. Disputa familiar, não abuso. Armando estava livre para sair a qualquer momento. As perguntas da juíza destruíram cada argumento. Senhor Marcos, você está sob juramento.
Você usou ou não os fundos da aposentadoria do Sr. Armando para comprar um veículo para seu uso pessoal? Eu. Nós precisávamos de transporte, um SUV de R$ 150 mil. O Sr. Armando já possuía um veículo funcional, correto? Sim, mas você pediu a permissão dele antes de gastar o dinheiro dele. Uma pausa. Então, baixinho. Não. O Sr. Armando morava na garagem por escolha própria. Ele era complicado. Problemas de espaço, em uma casa de 3 quartos ocupada por 3 pessoas. Tente novamente. Silêncio. Deixe-me ser mais direta. Você disse ao Sr. Armando que ele tinha que morar na garagem? Muito baixinho. Sim. A juíza recostou-se. Ela estudou Marcos por um longo momento. Houve provas suficientes para proferir meu julgamento. Senhor Marcos, senhora Sofia, por favor, levantem-se. Eles se levantaram. Sofia estava tremendo. Considero que a procuração foi obtida através de coação e ameaças. Mesmo que tivesse sido assinada voluntariamente, o uso subsequente constitui exploração financeira sob o Estatuto. A procuração é, por meio desta, anulada em sua totalidade, com efeito imediato. Ela fez uma pausa, deixou a informação assentar. Além disso, considero que o senhor Marcos se apropriou indevidamente de aproximadamente R$ 250 mil dos fundos de aposentadoria do senhor Armando. A restituição é ordenada nesse valor, a ser paga em 90 dias. Sofia sussurrou algo que não conseguiu ouvir. Terceiro, em relação à situação da moradia. O senhor Armando é o proprietário legal do imóvel. O senhor e a senhora Marcos são ordenados a desocupar o local em 48 horas. O não cumprimento resultará em assistência policial. O rosto de Marcos ficou branco. 48 horas. Isso é quinta-feira ao meio-dia. Finalmente, estou emitindo uma medida protetiva de urgência. O senhor e a senhora Marcos estão proibidos de contatar o senhor Armando, ou de se aproximarem a menos de 200 metros de sua pessoa ou propriedade. Uma longa pausa. Mais uma coisa. As provas apresentadas aqui sugerem conduta criminosa, especificamente exploração financeira de um idoso, que é um crime grave. Estou encaminhando este assunto ao Ministério Público para análise e possível ação penal. O martelo bateu. A sessão está encerrada. No corredor, Sofia se aproximou de mim, chorando. Pai, por favor, nós não queríamos. Eu recuei. Não, apenas. Nós vamos te pagar de volta. Vamos consertar isso. Vocês tiveram meses para consertar. Vocês escolheram não fazer. Juliano se posicionou entre nós. A juíza emitiu uma ordem de restrição. Você precisa ir embora. Marcos puxou Sofia, sua voz venenosa. Isso não acabou. Valéria deu um passo à frente. Na verdade, Sr. Marcos, acabou. E se você violar essa medida protetiva, será preso. Sugiro que passe as próximas 48 horas empacotando, não fazendo ameaças. Saímos para a luz da tarde. O contraste era nítido. Da sala de audiências escura para o dia claro de agosto. Do depoimento à vindicação. Valéria apertou minha mão nos degraus do fórum. Você receberá a ordem por escrito em 24 horas. A execução começa imediatamente. Se eles não saírem até o meio-dia de quinta-feira, chame a polícia. Juliano me abraçou. Acabou, pai. Você venceu. Não tinha acabado completamente. Marcos e Sofia tinham 48 horas para empacotar e sair. Na quinta-feira, ao meio-dia, eu reentraria na minha casa, verdadeiramente minha de novo. Mas ali, naqueles degraus do fórum, respirando ar livre, sabendo que a juíza tinha visto a verdade e decidido a meu favor, isso parecia vitória. Na terça à noite, sentamos no quarto de hotel de Juliano. Valéria tinha ido para casa, mas nos deixou cópias da ordem judicial, com seções destacadas marcando nossas vitórias. Você deveria ficar aqui até eles irem, disse Juliano. Já paguei pelo quarto até sexta-feira. Eu assenti. Eu não tinha mais medo de Marcos. O tribunal o havia neutralizado, mas eu não queria vê-lo empacotar.
Não queria dividir o espaço com ele nem por mais uma noite. Quinta-feira ao meio-dia, eu disse, lendo a ordem novamente. Eles têm que sair até quinta-feira ao meio-dia. Mais 2 dias. Eu posso esperar mais 2 dias. Na quarta-feira à tarde, passei de carro pela casa. Vi caixas pelas janelas, o caos de uma arrumação frenética. Sofia me viu da sala de estar. Ela saiu, o rosto manchado de lágrimas. Pai, por favor, podemos conversar? Mantive o carro ligado, mas abaixei o vidro. O que há para dizer, Sofia? Sinto muito. Eu sei que deveria tê-lo impedido. Eu deveria ter te protegido. Você está certa. Você deveria. Você fez sua escolha quando o deixou me colocar naquela garagem. Quando ficou parada e o viu me fazer passar fome. Eu estava com medo. Marcos. Ele controlava tudo. Eu não sabia como. Eu também estava com medo. Eu tinha 68 anos, sendo intimidado e passando fome. E você é minha filha. Você deveria ter me ajudado. Eu sei. Sinto muito, muito mesmo. Eu te amo, Sofia. Você ainda é minha filha. Mas a confiança está quebrada. Talvez um dia possamos consertá-la. Mas agora, preciso que você saia da minha casa e me deixe curar. Ela soluçou. Eu entendo. Adeus, Sofia. Fui embora sem olhar para trás. Na quinta-feira, às 11h45, Juliano e eu estávamos do outro lado da rua. Às 11h52, um caminhão de mudanças saiu da entrada da garagem. Marcos dirigindo. Sofia no banco do passageiro, ambos olhando para frente. O caminhão desapareceu na esquina. Silêncio. Então caminhei até a minha porta da frente. Minha porta. Inseri minha chave. Entrei. A casa estava vazia da presença deles. Chaves na bancada da cozinha. Quartos esvaziados. O silêncio era diferente agora, não opressivo, mas pacífico. Bem-vindo à casa, pai, disse Juliano atrás de mim. Sexta-feira se tornou o dia da restauração. O chaveiro chegou às 9. Trocou todas as fechaduras. Porta da frente, porta dos fundos, garagem, porão. Guardei as novas chaves no bolso. As chaves antigas são inúteis agora, confirmou o chaveiro. Ótimo, eu disse. Quero que ele não tenha nada que funcione aqui nunca mais. No banco, o gerente fechou minhas contas antigas. Abriu novas com autenticação de 2 fatores. Mesmo que o Sr. Marcos tentasse apresentar a antiga procuração, nosso sistema a sinalizaria imediatamente. Realmente acabou. Então eu disse, do ponto de vista bancário, sim, senhor, seu dinheiro é seu novamente. Câmeras de segurança vieram a seguir. Porta da frente, porta dos fundos, sensores de movimento. O técnico me mostrou o aplicativo de monitoramento no meu telefone. Você pode ver quem está na sua porta antes de atender, ele explicou. Camada por camada, retomei o controle. Segurança física, segurança financeira, paz de espírito. Sábado de manhã, os Silva apareceram com uma torta de maçã ainda quente. Bem-vindo à casa, Armando, disse Francisco. Devidamente em casa. Obrigado. Pela torta e por tudo. Por testemunharem, por me deixarem usar o telefone de vocês, por se importarem. Deveríamos ter feito mais cedo, disse Heloísa. Vocês fizeram o suficiente. Fizeram o que importava. Sentamos na minha sala de estar. Minha sala de estar novamente, compartilhando café e torta, conversando sobre coisas normais. O tempo, fofocas da vizinhança, a festa do bairro que se aproximava. Conversa normal, um presente que eu não percebi que tinha perdido até tê-lo de volta. Depois que eles foram embora, Juliano e eu sentamos juntos em um silêncio confortável. Segurei meu café na minha caneca favorita, aquela que recuperei do fundo do armário onde Sofia a havia escondido. Na lareira, uma foto de família antiga. Minha falecida esposa Helena, uma jovem Sofia, um adolescente Juliano, todos sorrindo, todos juntos. Uma família que não existia mais naquela forma, mas cujo amor ainda moldava quem eu me tornei. Como você se sente, pai? De verdade.
cansado, aliviado, estranho. Estranho como? Estou na minha própria casa, bebendo o café da minha própria caneca, sentado na minha própria poltrona. Coisas que eram normais há 6 meses parecem luxos agora. Nunca deveriam ter sido tiradas de você. Não, não deveriam. Fiz uma pausa. Sabe no que não paro de pensar? Passei 40 anos correndo para prédios em chamas, salvando pessoas. E nunca pensei que um dia precisaria me salvar da minha própria família. Mas você se salvou. Você lutou. Você venceu. Eu venci. Com a sua ajuda. Olhei para ele. O que você fez, vindo quando veio, acreditando em mim, encontrando a Valéria. Eu não poderia ter feito isso sozinho. Você não deveria ter precisado fazer nada disso. Mas estou orgulhoso de você, pai. Enfrentando o Marcos, reunindo provas, passando por aquela audiência. Isso exigiu coragem. Eu sorri levemente. Mesmo aos 68, você ainda pode ser forte. Você ainda pode lutar. Você ainda pode vencer. O que vem agora para você? Viver. Apenas viver. Na minha casa, com minha aposentadoria, nos meus termos. Isso é o suficiente. 1 mês depois, o correio trouxe notícias. Primeiro, um aviso formal. Marcos indiciado por crime de exploração financeira, enfrentando de 2 a 4 anos de prisão. Segundo, uma carta manuscrita, a caligrafia cuidadosa de Sofia. Pai, sei que esta carta não pode consertar o que fiz. Sei que sinto muito, não é suficiente, mas preciso que saiba. Cooperei com o Ministério Público, contei tudo a eles. Ofereceram-me liberdade condicional se eu testemunhasse contra Marcos e eu aceitei. Marcos está enfrentando a prisão agora. Tenho vergonha de ter precisado perder tudo para ver o que ele era, o que deixei ele fazer com você. Não espero perdão, não o mereço. Mas espero que um dia, talvez daqui a anos, possamos conversar novamente. Eu te amo, pai. Sempre amei. Sofia. Li 2 vezes, depois dobrei cuidadosamente e coloquei na gaveta da minha escrivaninha. Não jogada fora, não respondida ainda, apenas guardada para mais tarde, para algum dia, para quando eu estivesse pronto. Talvez conversássemos de novo, talvez não. Eu decidiria no meu próprio tempo. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar enquanto o sol se punha. Minha casa, minha poltrona, minha vida. Lá fora, os Silva trabalhavam em seu jardim. Um casal passeava com o cachorro pela minha entrada. Uma noite normal de subúrbio. Passei 3 meses naquela garagem. 3 meses com medo, com fome, humilhado. Mas eu sobrevivi. Mais do que sobrevivi. Lutei e venci. A aposentadoria era minha. A casa era minha. Minha dignidade era minha. E sentado ali, na quietude pacífica da minha vida restaurada, isso era tudo. Se você gostou desta história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas opiniões sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.